Ok, podem ficar à vontade, viu? Então, gente. Então, gente, bom dia. Nós vamos falar Ellen, Aline Silva, Aline Santana, Alan Santos e Vinícius Vitos. E nós temos como tema do nosso projeto Introdução ao Karatê no Ensino Médio e importância de sua prática, contribuições e importância de sua prática. Bom, na introdução a gente procurou abordar sobre a educação física e a sua importância no contexto escolar. Como a gente sabe, a educação física é uma área do conhecimento que abrange diversos aspectos e que visa o desenvolvimento integral do ser humano, a prática de hábitos saudáveis, a socialização e a vivência nos mais variados desportos. Sendo assim, ela está presente como componente curricular desde o ensino infantil até o final da vida escolar, que é o ensino médio. Como afirma a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, em seu parágrafo 3º, artigo 26, que fala que a educação física ela é obrigatória, com exceção no turno noturno, que ela é facultativa. Em seus conhecimentos, ela se faz para toda a vida. Brandão, Apud Jerônimo, ele fala que a educação física escolar é importante, pois ela educa pelo movimento o indivíduo por completo. Por isso, a educação física ela não educa o físico, ela educa o movimento que o corpo realiza. Através da educação física escolar, o indivíduo ele poderá se tornar capaz de pensar, sentir e realizar os movimentos. Poderá ser capaz de criar meios para satisfazer-se de maneiras prazerosas em seus momentos de lazer. Por isso, também a educação física ela é educação. Nesse contexto, a educação física escolar, ela possui seus conteúdos, que a gente conhece, que é ginástica, lutas, danças, esportes, jogos e brincadeiras, e as práticas corporais de aventura. No que se refere ao conteúdo objeto do nosso trabalho, que é o conteúdo de lutas, ele está presente, segundo a BNCC, desde o ensino fundamental até o ensino médio. E ele aborda, a BNCC fala que devem ser abordadas as disputas corporais e o emprego de técnicas e táticas comuns a todas as lutas, sejam elas de contexto comunitário, regional ou do mundo. Pode-se entender como de suma importância o conteúdo de lutas no desenvolvimento do cidadão. Sendo assim, os alunos eles poderão receber estímulos de maneira correta, estimulando, educando a entender o real significado, tanto como o esporte. Então, por meio das lutas, os alunos, quando eles recebem os estímulos corretos, ele vai entender o significado não só como esporte, mas para além da dimensão procedimental. Para assim desmistificar as batalhas cotidianas de classe e as necessidades humanas. Deste modo, a temática a ser abordada no nosso projeto é o Karatê no ensino médio, visto que essa modalidade ela traz consigo inúmeros benefícios diante da sua prática, entre eles a melhora do comportamento, a socialização, a disciplina, a formação do caráter, a autodefesa, o respeito, entre outros. Bom, Prado fala que a educação física escolar é uma disciplina que integra o aluno na cultura corporal do movimento, capacitando-o para usufruir dos jogos, esportes, danças, lutas e ginásticas, em benefício do exercício crítico da cidadania e da melhoria da qualidade de vida. Dessa forma, a educação física se torna importante tanto no desenvolvimento físico dos alunos, auxiliando que obtenham capacidades para desenvolver várias outras atividades físicas, como também auxilia na formação de um cidadão crítico. Mediante a isso, o ensino das lutas na escola é muito importante, tanto na formação motora como psicológica e social dos educandos, entendendo que nós somos seres biopsicossociais, formando um ser de maneira integral. Com isso, o karatê é de extrema importância, além de uma ferramenta da cultura corporal de movimento nas aulas de educação física. Bom, aqui no Objetivo Geral, a gente quis propor uma forma diferente de ministrar o conteúdo de lutas, que muitas vezes está relacionado a brigas, desmistificando por meio da abordagem da temática nas dimensões do conteúdo, sendo elas a conceitual, procedimental e atitudinal. Já nos objetivos específicos, a gente quer
fazer que o aluno conheça o karatê por meio do estudo de suas características, aspectos históricos, regras, vestuários e a vivência de prática de alguns tipos de queda, de ataque, de defesa, postura e movimentação. Identificar as diferenças entre o kata e o kumite, que são dois tipos de competição do karatê. O kata é o desempenho de performance e o kumite é a luta em si, entre dois atletas. E utilizar os conhecimentos prévios dos alunos por meio de recursos como filmes e séries, como o filme Karate Kid. E também a abordagem dos aspectos como respeito, disciplina, socialização e benefícios que o karatê proporciona. Então, na abordagem teórica, ficou a característica de trazer alguns conceitos referentes à educação física, à modalidade escolhida e à importância das lutas no contexto escolar. Então, segundo Darido, a educação física trata na escola de transmitir às novas gerações um rico patrimônio cultural da humanidade, ligado aos jogos e esportes, às danças, às ginásticas, às lutas que demoraram séculos para ser construídos. Então, dentro de tudo isso, a educação física se preocupa muito com a cultura corporal de movimento. Então, dentre os conteúdos da educação física escolar, destacamos as lutas, que ao fazer parte da cultura corporal de movimento, podem ser trabalhadas na escola, do ensino infantil ao ensino médio, com uma abordagem inicial pedagógica, como foi trazido aí nos objetivos a questão do filme Karate Kid. No filme lá, o Jackie Chan ensina o filho do Will Smith aquela metodologia pedagógica, né, de pega casaco, segura casaco, até que ele se aperfeiçoa e ele já vai fazer. Falhou teu microfone, Gabi. Essa é porque eu tenho que ficar segurando aqui. Essa pedagógica. Tá falhando, Gabi. Peraí, gente. Porque essa abordagem pedagógica, quando a gente busca trabalhar, facilita muito no aprendizado das crianças. Tem que ser algo lúdico, algo de forma dinâmica, que facilite a compreensão. Por isso, é necessário cautela para não esportivizar determinada modalidade ou dar preferência a uma em detrimento de outra. É o que a gente comenta desde o início das aulas, né? Que muitos professores, se eles já têm familiaridade com alguma modalidade de luta, com certeza eles vão querer trabalhar aquilo, mas eles também têm que ter essa cautela para não ficar só naquilo, de buscar outros meios, outras metodologias, mesmo que ele não tenha muito contato, mas buscar, mesmo de forma conceitual, trabalhar outras modalidades com os alunos. Na BNCC, lutas focaliza as disputas corporais, nas quais os participantes empregam técnicas, táticas e estratégias específicas para imobilizar, desequilibrar, atingir ou excluir o oponente de um determinado espaço, combinando ações de ataque e defesas dirigidas ao corpo do adversário. Portanto, se faz necessário, ao se trabalhar na escola, buscar as características comuns a todas e trabalhá-las de acordo com as estratégias previstas e adequadas, que é o caso que a gente viu na aula 2 do professor Kamata, a lógica interna das lutas. Então, a gente pega o que tem em comum em cada, a mesma lógica, que é a questão do desequilíbrio, do ataque, da defesa, e busca trabalhar na escola, relacionando uma com as outras e aplicando com os alunos. Quando falamos das lutas, existem inúmeras classificações orientais e ocidentais bastante conhecidas por todos, pelo menos por nome, né? A gente conhece, eu, por exemplo, não conheço na prática quase nenhuma luta, mas por nome eu sei falar aqui o nome de mais de 10. Dentre elas, ressaltamos o Karatê ou Karatê-do, que é o caminho das mãos vazias. É arte japonesa e utiliza técnicas com os pés e com as mãos. O Karatê-do significa o caminho das mãos vazias. Kara significa vazias, Te significa mãos e do caminho. O Karatê surgiu há décadas no Japão, na ilha de Okinawa, no arquipélago de Ryukyu. Essa ilha era de propriedade da China e na ilha circulava uma lei que era proibido o porte de quaisquer tipos de armas. Então, os povos, para se defender, praticavam em segredos as inúmeras artes marciais chinesas, como Kung Fu, Tai Chi Chuan e outras. Então, para a gente ver, né, como a população, o povo se utiliza dos meios que tem. Já que era proibido o uso de armas, bora usar o que a gente tem, né? Não é possível que eles vão cortar nossas mãos e os nossos pés para a gente ter que se defender. Então, a gente se utiliza dos meios que a gente tem, a gente busca se adaptar sempre na nossa vida.
O Karatê-Do, ao longo de sua evolução, sofre adaptações que, além de permitir uma técnica de defesa, contribui bastante para uma melhora da qualidade de vida de seus participantes, como confirma o seu fundador moderno, Funakoshi. O Karatê-Do não é apenas um esporte que ensina a bater e dar pontas pés. É também uma defesa contra doença e moléstias. Então, unindo algo bom, prático e importante, há também a qualidade de vida. Por fim, diante disto, visto a importância de trabalhar lutas na escola, a modalidade Karatê-Do melhora o desempenho dos alunos em muitos aspectos. Coordenação, a questão do controle de trabalhar os multimembros, mãos e pés, motivação, autocontrole. Por mais que você queira lá brigar, né? Lutar com um coleguinha ou com alguma pessoa, você vai ter esse controle de que vê que a arte marcial, a luta, não é com essa finalidade. Concentração é uma atividade anaeróbica e aeróbica, tem filosofia voltada para o bem, um código de honra em que se baseia a razão, caráter, esforço e evitar a violência e manter o respeito. Então, é uma modalidade que a gente percebe que trabalha as 3 dimensões do conteúdo. Dá para se trabalhar a forma conceitual dela, a forma procedimental e a forma atitudinal. Como diz Kuhl, né? Essas dimensões do conteúdo organizam o que deve ser ensinado pela escola e advoga uma perspectiva de formação integral do homem, orientando para a cidadania. Certo, levando em consideração... Vinícius, deixa eu só complementar aqui a fala da Gabi. Tá bom. Só complementando aqui a fala da Gabi em relação à aplicação das lutas nas escolas, quando eu estava lendo, né, para fazer a construção do projeto, eu vi que muitas vezes as lutas, não, de todos os conteúdos da BNCC, eu acho que lutas é o que é menos trabalhado nas escolas, principalmente nas escolas públicas, e eu vi que geralmente é porque o professor ali formado, quando era estudante, não teve nenhum convívio com lutas, certo? Nenhuma prática, e geralmente quando a gente não conhece tal assunto, tal modalidade, a gente tende a se distanciar mesmo, ou então até por medo de gerar violência. Foi até uma coisa assim que eu fiquei meio assim, abismada, né? Porque a gente usa a luta justamente, atualmente, né? Caso eu fosse dar uma aula de lutas, alguma prática, a gente usa justamente, uma das primeiras coisas que a gente fala é que não é briga, certo? É usado para outra finalidade. Eu tive um exemplo, eu sou meu próprio exemplo, aliás, né? Eu tive na educação física do ensino médio uma educação física quase completa. A gente fez de tudo, a professora era excelente, desde jogos, esportes que tênis de mesa, a gente fazia badminton, esportes que praticamente quase não vão ter em muitas escolas públicas daqui de Teresina. E o único conteúdo que a gente não viu, principalmente a parte teórica, nem a parte teórica no caso, né, que poderia ter sido mais fácil, foi lutas. A gente não viu nada de lutas, nem nada das modalidades. E é justamente por conta dessa dificuldade, né, falta de conhecimento ou medo de aplicar a luta, de pensar que é uma coisa e, não sei, elas pensam, têm receio, medo de gerar violência. Certo. Ok. Só para contextualizar um pouco mais a respeito do Karatê, para muitas pessoas o Karatê nunca foi utilizado como uma luta em si. Era mais utilizado como voltado mais assim para o esporte. Por isso, por muito tempo, na verdade, o Karatê ele não foi adicionado ou introduzido nas Olimpíadas. Só foi em 2016 que um comitê organizacional resolveu colocar em votação para que o Karatê fosse introduzido nas Olimpíadas, dando prosseguimento e iniciando agora em 2021, né? O Karatê entrou nas Olimpíadas a partir de 2021. Então, no contexto da metodologia do nosso trabalho, quando a gente fala sobre a iniciação do contexto escolar relacionado a lutas, a gente tende a possibilitar as lutas de agarre no Karatê, pois essas lutas elas possibilitam esses princípios comuns e não apresentam golpes nem socos, nem muito menos chutes, que são perigosos para os alunos. Então, dessa forma, os alunos eles podem enxergar essas maiores possibilidades educacionais, que são a partir das lutas de agarres, que, de acordo com Parlebas, elas possuem distanciamento e enfrentamento quase nulo, o que diminui esse grau de violência e os possíveis impactos entre os alunos.
Então, a atividade proposta poderia ser dividida em duas partes, onde o primeiro momento seria abordado o contexto, né, a história do karatê em si, desde o seu início propriamente dito até os dias atuais, e tudo aquilo que faz parte da modalidade no que diz respeito à teoria. Num segundo momento, poderia ser introduzido aos alunos um vídeo a respeito de um profissional da área relatando suas experiências, ou até mesmo como a modalidade funciona em um comitê coletivo ou individual, e por um momento distante, uma aula mais prática, com o contato dos alunos, a respeito do kata e a respeito das lutas, porque no karatê são divididos dois momentos, o kata e o karatê. O kata é mais voltado para uma performance de um atleta individual, onde um atleta ele vai apresentar para uma banca de jurados movimentos relacionados à faixa em que ele está inserido. Por exemplo, na faixa branca do karatê é chamado Ryan Shodan. Ele faz um kata, alguns movimentos relacionados à faixa branca e apresenta para um comitê de avaliador. Ou, em outro momento, uma pessoa de uma faixa amarela, ela apresenta um kata chamado Ryanidan, em que ela vai apresentar para uma banca de jurados a faixa de acordo com a que ela está inserido. A faixa branca é quando se inicia no karatê. Dali ela passa por um comitê avaliativo e vai passando de faixa até chegar na faixa preta. Então, na parte da prática, os alunos eles podem experimentar alguns golpes, né? Depois de verem o contexto histórico. E assim, por fim da aula, a gente iria propor que os alunos fizessem uma dinâmica, ou o professor em si, uma dinâmica a respeito de perguntas e respostas, sobre o contexto da história ou a respeito mesmo do kata. Bom, a respeito dos recursos, por ser ainda de forma remota, a gente pode utilizar apenas o Google Meet como forma de apresentação dessa interação entre os alunos e o professor, e a apresentação de materiais de vídeo, com apresentações sobre o kata, que é algo mais complexo a respeito das pessoas que ainda não conhecem o karatê, mas a gente vai apresentar para vocês como funciona basicamente o kata e como ele é avaliado, tá certo? E aqui as referências. Como está em ordem alfabética no momento. Pronto. Agora, professor, o Alan ele vai apresentar para a gente, para a turma aqui, um vídeo a respeito de como funciona uma luta de karatê, tá certo? Ok. Vale destacar que o karatê, a luta em si, ela é dividida em pontos. Há sistema de pontuações, onde é dividido em 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos, que é correspondente a partes do corpo, onde o adversário atinge o outro. Maranguape TV, a única que você se vê. A volta pro vôlei é que tem disputa de medalha aí, a luta é rápida, o jogo lá no tempo técnico, e a gente olha, são 3 minutos, se a luta parar, olha, já começou de forma intensa. Já pegou um soco no rosto do americano. Ponto pro brasileiro, começou bem o brasileiro, esse é o Douglas Brose, prazer. Esse é o cartão de visita dele, já chegou chegando. É o karatê. Tem no PAN, mas não tem na Olimpíada. O Japão quer levar o karatê para os Jogos Olímpicos de 2020. 2 minutos e meio de luta. Já se passaram mais de 30 segundos. Fugiu legal ali o brasileiro. É experiente, é campeão mundial. Mas o Brands Miyazaki quer porque quer essa vaga na grande final. Quer tirar a medalha de ouro do brasileiro. Na hora que eles se encostam aí, precisa tomar muito cuidado para não receber um golpe. Uma punição para o Brose, mas tudo bem.
A luta é tensa. 2 minutinhos e a gente já volta pro vôlei. Tá comemorando ali o brasileiro. Acho que vem ponto, hein? Estão pedindo a revisão exatamente pro golpe de direita dele. A comissão técnica brasileira. O brasileiro conseguiu, o Douglas Brose, marcar o ponto. Daqui a pouquinho você vai ver o Brasil fechar o 7, porque aqui só mais 1 minutinho de luta, ó. 1:21. Se a luta para, a gente volta pro vôlei. Olha só, é uma luta rápida. São 3 minutos os rapazes, 2 minutos as moças. No feminino, 2 minutos. No masculino, 3 minutos. É o karatê. Muita gente não sabia, mas o Brasil tem a fera do karatê. Douglas Brose é esse que tá aí de azul. A faixa azul, o equipamento de proteção azul. Ele já tem 2 yukos. Ele é bom no soco. E ele é casado com a técnica. Que é a única brasileira tetracampeã pan-americana. É a fera, a brasileira, esposa do Douglas Brose. Olha, A Lucélia. Eles têm um filho que se chama Daniel, em homenagem a Daniel San, que ficou muito famoso no filme Karate Kid. Inclusive, a luta que nós mostramos agora há pouco, da brasileira, ela começou a lutar o karatê por causa do filme. Vibra demais o brasileiro, acho que vem ponto, hein? Entrou o golpe do brasileiro de novo no yuko. a esquerda dele, 3-0. Olha aí, vai para 3-0, o brasileiro vai carimbando o passaporte para final. Legal demais. A Aline de Paula começou a lutar o karatê por causa do filme Karate Kid. É legal, essas histórias a gente vai contando para você. Olha aí, esse é Douglas Brose. Maranguape TV, a única que você se vê. Félix Mayazaki tá vendo o brasileiro. Karatê, meu amigo. Wilson. Pronto. Como ele conseguiu narrar aí, no masculino são basicamente 3 minutos, certo? E no feminino são 2. Até mesmo porque o índice de golpes é muito rápido. No karatê se alcança muito rápido esses pontos, e aí o maior número de pontos é quando se alcança no peito, quando se dá algum tipo de golpe na região do peitoral, é o maior ponto. Não pode utilizar cotoveladas e nem socos com o joelho. Isso daí não é permitido. E agora o Alan vai apresentar uma realização do kata, como é que funciona o kata. Eu fiz um vídeo a respeito de como funciona o kata. Certo. Aqui foi um pouco mais lento para poder ver como é que funcionam os movimentos. No karatê, dependendo da faixa, esse kata ele se torna mais prolongado. São alguns gestos de movimentos de cada faixa específica. A gente costuma dizer que a faixa branca é a faixa mais fácil de ser aprendida, que é o Ryan Shodan, tanto para crianças como jovens e adultos. É a faixa mais fácil de ser aprendida. E aí, a cada faixa que a gente vai avançando no karatê, existe um grau de dificuldade dos movimentos. Então, essa que foi apresentada no vídeo é a faixa amarela, Ryan Sandan, tá certo? E aí vai para a faixa vermelha, em seguida a faixa laranja, verde, até você chegar na faixa preta em si, que são 3 graus para você chegar na faixa preta. Eu parei na faixa marrom porque, quando eu cheguei na faixa marrom,
o grau de dificuldade das lutas foi aumentando. Eu fui avançando de idade, e aí, quando eu lutava, eu utilizava protetor, tanto protetor de peito como protetor de cabeça, porque eu tinha muito medo da luta em si. E aí, quando eu cheguei na faixa marrom, não poderia mais utilizar protetor nem de cabeça e nem um protetor de peito. Aí eu fiquei com medo e resolvi parar, porque eu tinha medo. Professor, é porque eu era pequeno demais para a faixa em que eu estava avançando. Eu cheguei muito rápido na faixa marrom e o pessoal era muito alto para mim, comparado comigo. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, não, professor, eu vou parar, eu vou desistir, porque eu fiquei com medo demais. Aí, no último campeonato que eu fui, eu fiquei em segundo, ainda na faixa marrom, só que aí eu desisti de parar, porque eu vi que eu não ia aguentar, não. Mas a gente vai só até onde pode mesmo, você fez certo. Aí hoje em dia eu teria continuado, mas porque não tem tempo mais assim. Mas é uma modalidade muito boa, pessoal, muito boa assim. Para quem não consegue realizar os movimentos não, participar das lutas, que tenha medo de participar, ela pode ficar só no kata, que é uma característica do karatê que a gente pode estar realizando. A gente pode tanto decidir participar da luta, como do kata, ou pode participar só de um dos dois, naquela que a pessoa se sentir mais confiante, né? E basicamente foi isso, professor, a respeito do karatê. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode perguntar, que a gente está disponível. Alguém vai falar algo? Eu fiquei magnificado, certo? Mais uma vez, né, com a turma de vocês, né? A primeira apresentação foi bem chamativa e tudo, né? Já a segunda apresentação, eu fiquei muito satisfeito, né, pela usabilidade de termos que foram apresentados nas nossas aulas anteriores, né, onde nós passamos a discutir, né, o que foi apresentado pelo professor Kamata, e foram utilizados por vocês no projeto de vocês, né? E isso aí me deixou muito satisfeito, né, tendo em vista que o aproveitamento teórico daquilo que a gente viu serviu, né, para poder se promover a efetivação, né, do trabalho de vocês. Então, isso aí foi um ponto que é bastante positivo, certo? Não estamos aqui para poder discutir diretamente a questão relacionada ao planejamento do projeto em si. Isso aí vai amadurecendo, né, de acordo com o passar dos tempos e também com o ambiente onde vocês vão trabalhar os conteúdos, né? Ficou muito claro também, além de apresentado no projeto em si, a voz da Aline, né, como uma coisa pessoal, em que, de acordo com aquilo que é proposto pela educação física, né, ela teve a oportunidade, e pelo que eu vi aqui, ela estudou em colégio particular, não é isso, Aline? Não, foi em uma escola pública, só que é uma escola pública modelo. Modelo, certo. Porque é muito difícil, né, você trabalhar. Eu tive uma experiência de muito tempo, tanto é que eu já sou aposentado já pela SEMEC, né, passei muito tempo trabalhando com a parte de educação física escolar, e realmente sua professora está de parabéns, tá certo? Tendo em vista que ela procurou dividir ao máximo os conteúdos, na parte de esporte, na parte de ginástica, né, recreação, inclusive até colocando o badminton, como você falou, mas, mais uma vez, você viu aí, né, a questão da dificuldade da implantação das lutas, né, no processo de ensino-aprendizagem da educação física, no currículo de educação física nas escolas. E essas discussões, o porquê disso aí, a gente já discutiu bastante, né? Algumas razões do porquê, né? E uma outra situação que foi até mesmo o que o Vinícius colocou foi interessante com relação à questão de sua prática no karatê, né? Ele evoluindo com as faixas e tudo, ele mesmo, né, se sentiu
né, temeroso com relação à questão de golpes, que aos poucos vão se tornando mais complexos e, desta forma, se tornando também mais perigosos. E isso também ficou bem assim exposto no trabalho de vocês, no projeto, tendo em vista que o objetivo, dentre os objetivos de vocês, era justamente trabalhar com a parte mais voltada para o contato de agarre, não é isso? Evitando, assim, a questão dos chutes, dos socos em si, para poder já diminuir essa visão da comunidade, né, escolar relacionada à questão da luta com a briga, né, dessa correlação. Porque ficou bem interessante também dentro do projeto, né, que o tornaria um projeto bem mais aceitável dentro de uma escola, né? Por mais que ela tivesse uma aversão ao ensinamento, né, da luta dentro do currículo da educação física. Então, esse aí foi outro ponto também bastante interessante, né? Teve um outro lá que eu não estou bem lembrado agora, mas vocês viram que, assim, o outro ponto interessante é que o projeto de vocês, se vocês quiserem aplicar hoje, ele já pode ser aplicado, tendo em vista que, dentre os recursos que foram utilizados, basicamente vocês não colocaram, né, a questão de uma prática direta, presencial, e sim fazendo uso de recursos, né, da internet, como o Google Meet, dentre outros, da maneira como vocês estão aplicando aqui, certo? Então, vejam que o projeto ele é viável, se uma aula de educação física, em média, é em torno de 50 minutos, 1 hora, né? Um projeto desse aqui, vocês colocando mais alguma coisa, claro, porque dentro da atividade em si, você vai trabalhar com outros conteúdos em si. Aqui seria o projeto. Vocês não vão aqui apresentar determinadas situações na escola do que vocês colocaram aqui. Porém, no caso, ele iria enriquecer justamente com o que foi colocado, o histórico, tá certo? Eu não sabia o que era que significa karatê, tá certo? Cara, caminho, né? Ter mãos vazias, como é? Como é que é? Ter é mãos e do é caminho. Do é caminho, né? Caminhar com as mãos vazias, né? A questão da origem, né? Do porquê, né? De surgir a questão do karatê, porque na região não se poderia andar, né? Né? Então, muito interessante, olha aí, que vejam que são situações que contribuem muito para que você tenha o conhecimento de muitas coisas relacionadas à questão histórica, né? Questão da origem, tudo. É isso aí, a importância da implementação da luta. Você tem como promover uma implementação da modalidade sem necessariamente ter esse contato que iria provocar essa situação de você colocar, por exemplo, 2 alunos numa competição, digamos, como foi mostrado aí no vídeo, né? Onde, de repente, os meninos começariam se utilizando das técnicas do karatê e depois era para o vale tudo, que é o que normalmente acontece quando você faz isso aí na escola, né? E uma outra situação interessante também, para a gente fechar aqui, que eu já estou me alongando, né, é a questão do kata também. Eu também não sabia esse discernimento, discernir, separar a questão do kata, né? Aquela apresentação de determinados movimentos e que esses movimentos eles iriam modificando a complexidade e tudo a partir do momento em que você iria fazendo mudança, né, de faixas. De faixa, sim. Uhum. Pois é. Então, vejam que somente na apresentação do projeto, quantas informações foram repassadas, né, para os alunos, né? E imagina a partir do momento que você realmente for aplicar o projeto. Então, vocês estão de parabéns, certo? E eu
paro por aqui a minha fala, porque eu sou assim muito emotivo, tá entendendo? Eu acho que todo mundo do grupo, professor, quando a gente fez a reunião, que a gente foi testar, apresentando, eu acho que todo mundo ficou satisfeito, assim, a gente viu que estava um projeto adequado para a realidade e que não dava para a gente extrapolar, porque a vontade é botar mais coisas, de fato, para apresentar um projeto, só que por conta do período, assim, de como que a gente iria abordar, acho que ficou bem viável mesmo para ser explicado. Inclusive, essa colocação, o que você fez aí, quando, por ocasião da turma anterior, que vocês são, no caso, a segunda turma que a gente está trabalhando com a disciplina, e, sinceramente, mudou muito, e vocês, com toda certeza, contribuíram para essa mudança, porque quando a gente apresenta algo, entra para um projeto uma primeira vez, a gente fica muito tenso e tudo, e à medida que a gente vai aprendendo, né, com os outros e tudo, a gente vai modificando, né? Então, vejam que vocês trabalharam com uma modalidade, né? Então, quem sabe as crianças lá, os adolescentes e tudo, eles não poderiam, a partir do momento que foi tão afetivo assim, a apresentação de vocês, né? Eles pediriam, né? Professor, aí a modalidade tal, não daria para a gente ver alguma coisa e tal, né? Aquilo que o colega colocou aí, com relação à questão do karatê, ser implementado nos Jogos Olímpicos somente tal, foi até falado, né? Lá no momento da apresentação da luta. Então, são esses pontos que contribuem muito, né, para o aprendizado, para a questão do cognitivo de cada um, e futuramente alguém pode se interessar a partir do momento que ele veja uma variedade maior de lutas, né, se interessar, gostar de uma determinada modalidade e futuramente ser a válvula de escape, ser a maneira de promover uma manutenção de uma qualidade de vida, né? Questão de sociabilização e tudo mais, é desse jeito, né? Eu não sei se vocês se lembram que eu estava falando da modalidade anterior, que eu dizia assim, lutazinha assim, sem gosto, né? Eu até disse assim, que as pessoas simplesmente tem que ficar quase um de lado para o outro e ficar dando chute e tal. E aí o meu amigo foi e disse, não, professor, é porque ali, no caso, você está aplicando a modalidade em si para uma situação, que seria a apresentação nos Jogos Olímpicos. Porém, a aplicabilidade mesmo dos golpes, eles poderiam ser bem mais, né, complexos do que aquilo que foi apresentado, né? Então, da mesma forma também é o karatê, existe uma adaptação para determinado tipo de apresentação, né? Existe uma evolução de acordo com a faixa, como ficou bem claro aí, em relação à apresentação do Vitor, e chamaram a atenção, né? Agora, quem tem uma curiosidade maior, agora vai em busca de novos conhecimentos a respeito desta modalidade, que é o karatê. Os parabéns a todos. Quem quiser Obrigado, falar professor. mais alguma Obrigada, coisa... professor. Então, deixa... Certo. Então, meus amigos, ainda está aqui, ainda gravando ainda.